Queridos, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Que bom, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque não é nem frio nem quente, mas é morno, estou prestes a vomitar-los da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, é digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre minhas roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se quiser manter sua Bíblia aberta, fica à vontade, pode se assentar. Queridos, Apocalipse, revelação de Cristo ao seu servo João, o triunfo da igreja, a vitória de Cristo sobre o pecado, a glorificação da igreja, da noiva de Cristo. A carta que mostra, o livro que mostra para os crentes salvos em Jesus que nem tudo está perdido, porque o final de todas as coisas será glorioso. Quando nós lemos Apocalipse, Apocalipse nos desperta, Apocalipse nos incentiva a buscar a santidade, nos incentiva a ser mais santo, nos encoraja a ser fiéis mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das dificuldades, e nos leva a adorar aquele que está sentado sobre o trono esse que é inegociável e que só tem um sentado no trono, e é esse qual nos adoramos, nós glorificamos. Capítulo 1, João, preso numa colônia penal chamada Patmos, recebe uma visão de Cristo no meio da igreja, representada pelos castiçais, e em sua mão direita 7 estrelas, representado pelos pastores. E a voz que veio até João diz para ele: João, o que você vê e ouvi, escreve. É um livro aberto, é uma revelação exposta. João, ele recebe a ordem para não selar o livro de Apocalipse, porque Deus necessita que a sua igreja tenha conhecimento de tudo que está nesse livro. João recebe a ordem para não selar o livro, porque Deus necessita que a sua igreja entenda o que está escrito aqui. Para algumas pessoas, o livro de Apocalipse segue sendo um livro fechado, porque elas não abrem para ler. E quando abrem, só focam no caos, só focam na tragédia, só focam na destruição. E de fato terá caos, de fato terá tragédia, de fato terá destruição. Mas isso não é para a igreja, isso é para o mundo. Enquanto o mundo vê tragédia, enquanto o mundo vê destruição, enquanto o mundo vê choro, enquanto o mundo vê sangue, a igreja enxerga esperança, a igreja enxerga vitória, a igreja enxerga glorificação. Então, o que nós temos que entender é que quando Cristo fala para João escrever as cartas nos revelam
desvios gravíssimos desvios de padrões bíblicos. João escreve para alertar os crentes das igrejas e corrigir os erros e pecados dessas igrejas. E por que não dizer dessa geração, né? Se tratando de uma carta futura. João escreve para alertar eles sobre esses desvios de padrões bíblicos. E por que erros e pecados? Porque nem todo erro é um pecado, mas todo pecado vai se tornar um erro. Então ele descreve nesse contexto para explicar para todas as igrejas o porquê que elas deviam ser certas perante a Bíblia. Ele convoca os seus fiéis ao arrependimento, ao primeiro amor, e fortalece através da mensagem deles para que permaneçam fiéis até a morte. Pregador, por que até a morte? Porque evangelho não é para quem desiste no meio do caminho. Evangelho não é para quem se faz de coitado. Evangelho não é para as pessoas que vêm aqui e querem aceitar Cristo sem deixar nada em troca. Evangelho não é atrativo. Evangelho não é confortável. Milhares de homens e mulheres foram ensinados que é possível seguir a Cristo sem deixar nada em troca. E tem algumas pessoas que ainda acreditam nisso, eu não sei o que é mais pavoroso. Milhares de homens e mulheres foram ensinados que é possível você vir aqui na igreja, aceitar Jesus e tentar viver a sua vida sem renunciar a nada. E tem alguns que até ensinam, tem a audácia de ensinar que para você ser crente é só você orar, chamar o titio Jesus para fazer parte da sua vida, chamar o titio Jesus para morar no seu coração, que vai dar tudo certo. Mas quando você olha Lucas 14, verso 33, o mandamento de Jesus é exatamente ao contrário. Cristo disse: ninguém pode se tornar meu discípulo se não abrir mão de tudo que possui. Ou seja, esqueça tudo que você já viveu sobre seguir a Cristo, releia o mandamento e pergunte a você mesmo se vale a pena seguir Cristo. Esqueça tudo que você já viveu sobre vem para Jesus, vai dar tudo certo. Não, vem para Jesus, faz o teste. Vem para Jesus, prova só um pouquinho. Por quê? Porque a convocação de Jesus não é para a vida. O chamado para seguir a Cristo não é para a vida. O chamado para seguir a Cristo é uma convocação para a morte. Enquanto o pecado diz para você, viva hoje, porque o salário é a morte, o evangelho diz para você, morra hoje, porque a vida eterna está garantida para você. Cristo no verso 28, ele deixa claro, avaliem o custo antes de se lançarem para um compromisso que vocês não podem cumprir. Quem aqui vai construir uma casa e não avaliar o custo da casa, não calcular o preço da casa antes de montá-la? Quem aqui, que tipo de soldado, que tipo de general vai para uma guerra e não faz a contabilidade dos seus soldados antes de entrar com o inimigo? É a mesma coisa de quem entra de cabeça no evangelho e acha que pode seguir a Cristo sem deixar nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa de quem chega aqui na igreja e quer falar, não, mas pregador, mas o evangelho não aceita tudo. Não, o evangelho aceita todos, mas o evangelho não aceita tudo. Se você quer vir aqui para a igreja e seguir as próprias ideologias, cai fora. Se você quer vir para o evangelho e viver do teu jeito, cai fora. Agora, se você quer vir para a igreja, se render aos pés de Cristo, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, a porta da graça está aberta, a porta da igreja está aberta. Vem para Cristo, faz o teste. Vem para Cristo, vê o que tu acha. Porque não basta apenas acreditar que Cristo foi crucificado, é preciso também ser crucificado com Cristo. Eu senti graça aqui. Não basta apenas acreditar que Cristo foi morto, é preciso morrer com Cristo. Vem para Jesus, faz o teste, tu vai ver como é bom. Mas pregador, eu vou sofrer? Pergunta para quem é crente. Mas pregador, eu vou ser humilhado? Pergunta para quem é crente. Somente aquele que chegar até o final, somente aquele. Não tem identificação, é aquele, qualquer um. Somente aquele que chegar até o final será coroado. E a Bíblia está certa, é normal. A Bíblia fala, melhor o final das coisas do que o começo delas. Melhor o final de todas as coisas do que o começo delas.
Convenhamos, o começo da humanidade não foi muito bom com Gênesis 3. Adão caiu, Adão pecou, Adão negou Cristo. Adão fez a única coisa que não poderia fazer. Deus desce no jardim, expulsa o primeiro Adão pela porta do jardim, mas o segundo Adão desce e fala: fica tranquilo, igreja da mina do mato, porque eu sou a porta. Enquanto o primeiro Adão foi expulso pela porta do jardim, o segundo Adão disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou... Alguém levantou a mão para glorificar, eu estou sentindo graça. O que foi renegado no Éden é reconstituído através de Cristo. O que foi rompido no Éden, Cristo desce e fala: eu sou o caminho no qual você deve seguir, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas Adão foi expulso pela porta, mas Cristo se apresenta como a porta que leva o pecador arrependido para o céu. Mas pregador, e as cartas? Estou no texto ainda. E as cartas? As cartas são avisos, apenas avisos, antes da execução. São alertas para a igreja, antes da execução. No final de todas as cartas, Cristo fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito ainda está dizendo para a igreja da Mina do Mato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nos grandes congressos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas convenções. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nos cultos de doutrina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na escola bíblica no dominical. Ah, mas pregador, só tem tragédia. Sim, mas tem aviso antes. Mas pregador, só tem caos. Sim, mas tem aviso antes. Eu lembro quando eu era pequeno e minha mãe saía para trabalhar, o único aviso que ela dava é: enche as garrafas para botar na geladeira. O único aviso era: enche as garrafas e põe na geladeira. Aí a gente vai brincando, porque a gente acha que o aviso não é para nós. A gente vai brincando. Eu só escutava o portão abrir. Eu falava: ih. Minha mãe chegava cochilando na porta. Eu falava: mãe, você vai me bater, não vai? Eu vou te bater, mas eu avisei. Mas pregador, o mundo vai estar em caos. Sim, mas tem aviso antes. Porque Cristo não faz nada sem avisar a sua igreja. Pregador, isso é algo de agora, não é? Paulo já tinha avisado a Timóteo: Timóteo, toma cuidado, porque daqui um tempo vai chegar um tempo em que não suportarão a sua doutrina, vão ter comichões nos ouvidos, as pessoas vão levantar e começar a ir embora. Quando o texto for começar a ser pregado, as pessoas vão começar a brincar com a palavra de Deus. Timóteo, você não está percebendo cultos cheios de palavras vazias? Timóteo, você não está percebendo que as pessoas dão mais valor por pregador do que para pregação? Timóteo, você não está percebendo que púlpito virou palco? Performance se tornou mais importante do que unção. Timóteo, você não está percebendo? Se fala mais de política do que de Jesus. Timóteo, você não está percebendo? A palavra não é mais o suficiente. É como se Deus descesse aqui na Mina do Mato e está falando para você: cabeçudo, você não está percebendo os escândalos que estão acontecendo nos altares. Você não está percebendo as tragédias que estão acontecendo. Você não está percebendo o mundo brincando com o Evangelho. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Timóteo, vai chegar o tempo sim, e que o círculo de oração vai ser chamado ciclo de confusão. Timóteo, vai chegar um tempo em que nós não vamos ter homens de soldados no altar, vamos ter lobos disfarçados. Timóteo, fica ligado. Mas quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo com o céu aberto nessa igreja diz. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus só fala isso por amor. É um pai que quer avisar os seus filhos por amor. Eu estou sentindo Jesus andar nessa casa. É um pai que quer avisar a sua igreja por amor. É um pai que não quer que nenhum filho se perca, e por isso ele anuncia: arrependei-vos, senão virei contra ti. Arrependei-vos, senão virei contra ti.
Por que Jesus fala isso? Para que a gente não ignore os seus mandamentos. Só que crente é uma doideira. Só Jesus para gostar de crente, porque nem os crentes se aguentam. É só Deus para gostar de crente. A gente crente tem um negócio que a gente acha que a palavra nunca é pra gente. Começa a falar sobre pecado. Ó, tá falando contigo, tá? É pro irmão do lado. Fica ligado, hein? Começa a entrar, o pregador começa a tocar na ferida. Ó, fica ligado. É sempre pro irmão do lado, nunca é pra você. A gente mantém o mandamento, a gente acha que pode ignorar, a gente acha que a gente é imune. Não, mas a palavra é para tu mesmo. É hoje contigo mesmo, não é para o irmão do lado, é contigo. Então Cristo, ele fala isso para que ninguém ignorasse o mandamento. E o que me assusta, pastor, nas cartas, é que algumas igrejas citadas nas cartas são mais saudáveis do que muitas igrejas hoje em dia. Vamos de Bíblia? Quem está comigo diz amém. Vai piorar, vamos lá. 7 cartas para 7 igrejas. Repete comigo, 7 cartas. Para de graça, 7 cartas para 7 igrejas. Éfeso era ortodoxa, mas sem amor. Esmirna era pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Em Pérgamo estava o trono de Satanás. Em Tiatira, a Tiatira se torna mais mundana do que o próprio mundo. Conhece alguma igreja assim? Sardes tem nome de viva, mas está morta. Se esconde atrás das agendas, se esconde atrás do pastor, se esconde atrás do microfone. Está morta, mas acha que está viva. Filadélfia tem pouca força, mas ainda assim é fiel. E Laodiceia se acha rica, mas é pobre. O que Laodiceia representa? Que igreja Laodiceia representa? A igreja acomodada. Século 21, bem-vindo. A igreja acomodada. Não para você, claro, mas para a igreja que frio para. Para a igreja que chuva para. A igreja que tocou a mensagem do evangelho pela teologia coach. Vai dar tudo certo. Siga o teu coração. Não importa o que você fez no verão passado. Jesus é teu brother, ele não é teu senhor, ele é teu brother. Tamo junto, é nós. A igreja que trocou a mensagem verdadeira pelas mensagens de autoajuda. A igreja que trocou oração por Netflix. O silêncio bom. A igreja acomodada. Porque ao invés de nós ficarmos preocupados se nós vamos subir, estamos preocupados em lutar pelo que vai ficar. Enquanto nós deveríamos lutar com o mundo e defender o evangelho, nós estamos lutando e brigando por cadeiras. Nós estamos lutando e brigando por posição. Eu prego melhor, eu tenho mais agenda, eu tenho mais contato, eu tenho terno novo, eu tenho carro zero. A gente briga por banco, briga por... Engraçado, né? Crente que não ajuda com R$5 na missão, mas quando é congresso quer estar no primeiro banco. Não vem num culto de doutrina, não vem no evangelismo, mas senta no lugar dele e fica brabo. Não, é que sentaram no meu lugar, aí não dá, né? Aí não dá, se arruma no banco. É crente turista. Ele está aqui na terra, ele é turista, ele quer ver tudo, ele quer tirar foto de tudo, ele quer visitar tudo, ele quer ir para todo lugar, mas crente não é turista, nós somos peregrinos. Obrigado pela mão levantada, eu vou de novo. Nós não somos turistas, nós somos peregrinos. Peregrino não briga por espaço, peregrino não é influenciado, peregrino não idolatra, peregrino volta para casa porque sabe de onde ele veio. Eu estou voltando para a mansão celestial, quem vem? Quem vem comigo? Nós somos peregrinos. Por que a igreja está acomodada? Porque cada igreja que avança ao longo da história, possui nela mesma uma igreja que regrediu. Da igreja vitoriosa veio a igreja perseguida, mas mesmo perseguida não deixou de ser vitoriosa. Da igreja perseguida veio a igreja popular, mas mesmo popular não deixou de ser perseguida. Da igreja popular veio a igreja apóstata, mas mesmo apóstata continuou sendo popular. Da igreja apóstata veio a igreja reformada, mas mesmo reformada continuaram as apostasias. Da igreja reformada veio a igreja avivada, mas mesmo avivada
continuou sendo reformada. E agora, da igreja avivada, veio a igreja acomodada. Mas mesmo no meio de uma igreja acomodada, tem um que tem chama acesa, tem um que tem evangelho aceso. Levanta a tua mão, que eu estou sentindo graça. Onde tiver uma brasa acesa aqui, por mais que tenha gente acomodada, mas tem gente do fogo ainda, tem gente da Assembleia de Deus ainda. A Assembleia de Deus não vai morrer, ela cresceu no fogo, ela nasceu no fogo. Ainda tem, não sei, eu queria ser coach para falar, é todo mundo, não, é 1, é 2, é 3, sei lá, mas que ainda acredita que o fogo do Espírito passeia no meio dessa igreja. Estamos acomodados sim, mas tem pelo menos um que ainda ora na madrugada. Estamos acomodados sim, mas tem pelo menos um que ainda não troca o evangelho. Estamos acomodados sim, mas ainda tem chama acesa no meio dessa igreja. Eu creio. Eu vou de Bíblia, Lucas capítulo de número 8. Jesus estava indo curar a filha de Jairo, que tinha 12 anos. Quantos anos? Para de graça, quantos anos? 12 anos de idade, e uma mulher prestes a morrer, quando de repente uma mulher que tinha 12 anos de hemorragia, toca em Jesus e ela é curada. O que eu aprendo aqui? Essas duas mulheres representam duas gerações. Enquanto Jesus estava indo curar a geração futura, a geração presente atual também estava morrendo, também estava sangrando por dentro. Para a geração presente, para a geração futura, Jesus estava chegando, a filha de Jairo. Mas para a geração presente, Jesus estava indo embora. E não tem como Jesus curar a geração futura se Ele não curar a geração presente primeiro. E não é Cristo que vai correr atrás da gente, não. É nós que temos que ter o desejo. Se eu apenas tocar. Jesus está diante da geração futura, sim, mas a geração atual ainda está morrendo. Mas tem um que está falando, e se eu só tocar hoje? E se eu esquecer o frio? E se eu esquecer que é o menino pregando e olhar com cara de brabo? E se eu esquecer o que está acontecendo no culto? E eu só querer tocar ele essa noite? Hoje pode ser o último culto. E se eu só tocar nele essa noite? Hoje pode ser o último evento. E se eu só tocar nele essa noite? Se eu só tocar? Quantos querem tocar em Jesus? Tem gente chorando já porque tá sabendo que a palavra está entrando. Se eu apenas tocar nele essa noite, ai, irmão. Para a geração futura, Jesus está indo. Mas igreja, quem tem ouvidos ouça. Para a geração atual, Jesus está indo embora. Não, pregador, Jesus está no Brasil, tá não. Não, pregador, Jesus está em Santa Catarina, tá não. Sabe onde Cristo está? Na África. Antigamente a gente enviava missionários para os africanos. Hoje em dia os africanos têm que voltar para ensinar a gente o que é o evangelho. Você está aí? Já estou encerrando. Toda igreja das cartas recebe um elogio. Laodiceia é a única que não recebe. Cidade localizada no Vale do Rio Lico. Cidades vizinhas: Hierápolis, Colossos. Uma cidade bem localizada, epicentro comercial. Característica de Laodiceia: um centro bancário muito forte. Todas as riquezas estavam depositadas em um lugar. Segunda característica: centro de confecção. As vestes eram produzidas em um lugar. Terceira característica: centro oftalmológico. As vistas eram tratadas em um só lugar. Perceba, Laodiceia não era criticado por ter uma teologia ruim. Laodiceia não era criticada por ter falsos ensinos. Laodiceia não era criticada por ser imoral. Laodiceia não era criticada por negar ajuda. Nos dias de hoje, Laodiceia seria a igreja perfeita. Ô varão, vamos lá na igreja de Laodiceia. Por quê? Porque lá tem telão de LED, bora? Ô varão, vamos lá na igreja de Laodiceia. Por quê? Porque lá tem orquestra. É a igreja perfeita. Ô varão, vamos lá na Laodiceia. Por quê? Porque tem ar-condicionado, tem tudo. Mas mesmo parecendo a igreja perfeita,
mesmo tendo todos os ingredientes da igreja perfeita, Cristo ainda olha para Laodiceia e fala: eu conheço as tuas obras e tenho algo contra ti. Mesmo tendo a aparência de uma igreja perfeita, ele fala: eu te conheço. Porque Cristo conhece os bastidores. Cristo conhece o oculto. Cristo conhece o sistema. Cristo conhece as fraudes. Cristo conhece os pecados ocultos. Cristo conhece e vê o que ninguém vê. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Não adianta se disfarçar. Não adianta ter jeito de crente, andar como crente, ter o vocabulário de crente, e aí varão, e aí manto, e aí vaso, e aí varoa. Não adianta se vestir que nem crente. Eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. Não adianta ter jeitinho de profeta e coração de profano. Não adianta se misturar no meio da multidão. Laodiceia, você pensa que é tão rica. Você é tão rico e pensa que não precisa da ajuda de ninguém. Mas no final tu é pior do que tu imagina. Laodiceia, tu acha que só quando tu prega que o fogo desce? Laodiceia, tu se acha porque está de carro novo? Laodiceia, tu se acha, tu acha que se você não chegar na igreja, o culto não começa? Laodiceia, tu se acha porque você nasceu na igreja? Laodiceia, tu é muito boa de aparência, Laodiceia, mas é péssima de essência. Laodiceia, tu prega em tudo quanto é tipo de igreja, mas a mensagem que tu prega não serve nem para tu mesmo. Laodiceia, tu se acha que é top, mas você está nu. Mas eu te aconselho, não é uma ordem, é um conselho. Que compre ouro de mim, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Laodiceia, eu te aconselho que compre vestes de mim, porque eu sou aquilo que pode limpar os seus pecados. Eu sou aquele que pode te dar uma vida nova. Eu sou aquele que pode apagar o teu passado. E Laodiceia, eu te aconselho que compre colírio de mim, porque a palavra limpa o que você não pode ver. A palavra ali, a lâmpada para os meus pés são a tua palavra. Laodiceia, eu te aconselho. É crente que não tem mais humildade, fica se comparando. Não, eu sou melhor que todo mundo, eu sou melhor que o irmão. Avisa esse crente, avisa esse filho aí, que o primeiro cara que se comparou na Bíblia foi Satanás. Desejou ser que nem a Deus, caiu como grande estrela. Agora, o primeiro homem que se humilhou na Bíblia está em Filipenses, capítulo de número 6. Capítulo número 2, verso de número 6. E eu vou ler na Bíblia, só para ver se dá mais glória. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, e mais esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tomando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, e assim mesmo se humilhou, se tornando obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima, sob todo nome, e todo joelho se dobrará, todo céu e terra confessará, e que só Cristo é o Senhor Jesus. Se humilhe perante Cristo. Laodiceia, eu te dou um conselho. Não é uma ordem, faça o que tu quiser. É um conselho, Laodiceia. Volta para o primeiro amor. Volta para as madrugadas de oração. Eu estou sentindo o general passar nessa igreja. Laodiceia, eu te dou um conselho. Prioriza a presença. Laodiceia, eu te dou um conselho. Vem para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como você quer que Cristo venha até você? Apocalipse 2:5, Ele virá
e tirará de você o seu candelabro. Apocalipse 2:16, ele virá e lutará contra você. Apocalipse 2:22, ele virá e fará você adoecer. Apocalipse 2:24, ele virá e dará o que cada um merece. Apocalipse 3:3, ele virá como ladrão. Apocalipse 3:16, ele vomitar-te-ei da boca dele. Por quê? Porque Cristo não passa carinho em pecado. Cristo não faz carinho em filho rebelde. Não é o pai que muda as regras por causa do filho, é o filho que tem que mudar por causa das regras do pai. Como que você quer que Cristo venha até você? Para falsas igrejas, ele vem para exortar. Para falsas igrejas, ele vem para matar. Para falsas igrejas, ele vem para derrubar. O mundo está dizendo: vem não, Jesus, fica ali. A gente quer ficar aqui na terra com os nossos pecados. A gente quer ficar aqui na terra curtindo. Senhor, fica aí, deixa eu casar primeiro, Jesus. Senhor, fica aí, deixa eu comprar minha casa. O mundo diz fica, a falsa igreja diz fica, mas Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a noiva dizem vem. Eu senti graça. O mundo diz fica, Jesus, a gente não quer que tu venha, mas quem chama Jesus é a noiva. Quem chama o Espírito e a noiva dizem vem. Todo mundo, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza.